Irmãos, o texto que ora nós lemos é um texto interessante de uma das obras de Jesus. Jesus convida os discípulos para entrarem no barco e passarem para o outro lado. E Jesus tinha um propósito nisso. Jesus estava cansado, como eu cheguei aqui, cansado, porque Jesus respeitou todas as leis da química, da física, e Jesus, como homem, ele respeitou todos os sentimentos, emoções, fraquezas, cansaços que o ser humano enfrenta. Jesus enfrentou, por isso ele nos entende. Jesus, estando cansado, ele quer descansar. Quando Jesus entrava na casa de alguém para descansar, não dava. Imediatamente a multidão invadia a casa. Em alguns momentos, pode deixar sem fundo. Depois que eu tive essa praga do Covid, minha mente ficou assim, qualquer coisinha me atrapalha na hora da mensagem, tá? É só por isso. Eu gostava de fundo musical, até inspira o pregador, mas hoje eu prefiro evitar para mim raciocinar melhor na mensagem. Mas graças a Deus que estou vivo e nós seremos sobreviventes desse mal. Então, Jesus, quando ele queria descansar, se ele entrava dentro de uma casa para descansar, não dava. O povo invadia a casa, arrancava até o telhado para descer gente para Jesus curar. Quando Jesus, aonde Jesus estava, multidões iam. O povo ficava apertando, oprimindo, todo mundo clamando por um milagre, outros exaltando, outros glorificando, outros querendo matá-lo, outros querendo... E assim, onde Jesus passava, tinha pessoas. Então, Jesus precisava descansar. Se Jesus vai para o monte descansar, a multidão iria seguir. Até aqueles crentes que eu não gosto de monte, para que orar em monte. Se Jesus fosse para o monte aquele dia, até esses crentes iam dizer, se Jesus está no monte, vou lá também. Então não dava para Jesus descansar no monte. O que Jesus faz? Jesus, ele procura uma maneira de descansar. Ele chama os discípulos para entrar num barco e atravessar para o outro lado. E Jesus deita na polpa do barco, com a cabeça em um travesseiro, diz a Bíblia, e lá ele dorme. Só que Jesus, mesmo dormindo, ele está indo fazer missões. Os discípulos não têm ideia do que está acontecendo do outro lado. Mas Jesus sabe. E eles vão remando em direção à outra margem do outro lado, aonde estava Decápolis, em especial a província dos Gadarenos. Decápolis, conjunto de 10 cidades. Decápolis, conjunto de 10 cidades. Jesus está navegando em direção a Decápolis, mas no meio da navegação acontece algo que, em alguns casos, é normal para quem está em alto mar. É normal acontecer tempestades em alto mar. Quem navega em alto mar sabe do que eu estou falando. A todo momento tem que estar preparado para enfrentar uma tempestade. Só que aquela tempestade ali, ela não é normal. O vento começa a soprar fortemente, as ondas começam a agitar e o barco começa a ir a pique. Mas por que isso acontece, pregador? Porque lá do outro lado tem um homem que a Bíblia diz que ele era possesso por uma legião de demônios. E esse homem, ele era de um caráter assustador. Era um homem que andava nas montanhas gritando. Lembra-se do folclore brasileiro, do mito aí, da lenda do lobo, né, do lobisomem, que à meia-noite vira um bicho, sei lá, e fica uivando, gritando. É mais ou menos isso que esse homem, quando ficava possesso, porque não existe lobisomem,
Se alguém viu alguma coisa parecida, era um homem endemoniado igual esse homem estava. E o que acontece? Esse homem ele andava gritando nas montanhas. Ele andava no meio dos sepulcros, de dia e de noite. Se eu pegar aqui uma nota de R$100 e dar para algumas pessoas aqui, pelo menos passar no meio do cemitério, uma hora dessa ele fala, não, pode guardar os seus R$100, pode dar para outra pessoa, não quero. Tem gente que não tem coragem. Tem um amigo meu, que esses dias eu fui pescar com ele, ele não fica sozinho à noite. Eu falei, moço, tu tem medo de quê? Eu tenho medo de alma. Eu falei, não, tem que ter medo é de vivo. Gente viva é que faz mal pros outros. Morto, você clama o sangue, que é demônio, ele tem que bater em retirada. Mas tem gente que tem medo e na situação desse homem, até eu teria medo dele. Por quê? Porque ele andava uivando de madrugada, gritando nas montanhas. Ele andava no meio dos sepulcros, comia resto de gente morta, dormia no meio dos mortos. A polícia por diversas vezes o prendeu e ele despedaçava as cadeias, as algemas que prendiam os pés e as mãos. Como é que alguém quebra? Com demônio não dá para ir na força. Certa feita, em um culto, eu vi uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade ficar endemoniada e desceu uns 8 pastores para expulsar aquele demônio. E até hoje eu não consigo entender como é que um pastor não consegue expulsar um demônio. Só a eternidade vai revelar isso, não dá para entender. Eu sei que ela, com um braço, ela jogou 4 daqueles pastores em cima da bateria. Aquilo me assustou, né? E isso é de assustar mesmo. Porque o obreiro, o mínimo que ele tem que ter é a autoridade para expulsar demônio. Se não tem, largue o ministério, irmão. É por isso que Jesus disse o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se não está revestido, se não tem autoridade, não presta para fazer a obra, irmão. A intenção é boa, mas Deus nunca gostou de intenção boa. A intenção de Davi ao construir o templo era boa, mas Deus reprovou. A intenção de Uzal segurar a arca era boa, mas Deus o matou, né? A intenção, talvez, de Nadab e Abiú de acender um fogo diferente era boa, mas Deus reprovou. Deus não gosta de intenções boas. Deus prefere a obediência, andar conforme Ele dita as regras, conforme as Escrituras. E o que acontece, irmãos? Então, aquele homem era um homem que eu não queria dar de cara com ele. Pense, você dar de cara com um rapaz assim, miseravelmente endemoniado. A Bíblia diz que ele se cortava com um pedaço de pedra. Pense como era a figura estética desse homem. A barba dele já devia estar grande, os cabelos grandes, os dentes tudo podre. Andava gritando, dormia no meio do sepulcro, se cortava, se lançava no fogo. Aleluia! Quebrava as correntes. Eu acho que se eu visse um homem desse, eu saía correndo. Aleluia. Que é isso, pregador? Tu é medroso, hein? Nessa situação aí, só se Deus me desse muita autoridade mesmo para me encarar. Aí você diz, eu encarava. Encarava nada, irmão. Quando você vê um rapaz igual eu era há 16 anos atrás, com um bonezão abarreta, uns cordãozão de prata, um bermudão da Ciclone, andando bem assim. Se você vê um portão aberto, você entra para evangelizar na hora. Imagine se você topasse com um rapaz da natureza do endemoniado gadareno. Ele era o terror de Decápolis. Era um homem que apavorava 10 cidades. Possesso por uma legião que estava dominando tudo. Mas estava vindo alguém dentro daquele barco que manda no céu, manda na terra, manda em anjo, manda em demônio, e iria acabar com a bagunça do diabo, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
E Jesus está vindo. Só que a prova, isso aqui é até questão doutrinária, a gente aprende em escola bíblica. A prova para saber se a pessoa está endemoniada ou não é perguntar se Jesus veio em carne. O demônio jamais vai admitir que Jesus veio em carne. Porque ele não aceita a ideia de que Jesus em carne venceu ele. Só que nós sabemos e confessamos que Jesus em carne venceu os demônios, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o principado, venceu o inferno, venceu a potestade, venceu tudo que precisava vencer. Em carne ele venceu. Só que o diabo subestimava Jesus em carne. Então quando Jesus deita e dorme, está cansado, e o barco de Jesus está indo em direção ao ninho do diabo, o que Satanás faz? Olha, ele está dormindo, está cansado. Vamos parar ele agora. Se a gente não parar ele, agora que ele está cansado, a gente não para mais. Mas eles não sabiam com quem estava lidando. E se você estudar o mundo espiritual, você vai ver que principados, eles têm o poder de mexer no tempo. Certa feita eu estava pregando na cidade de Barreiras, na Bahia, e o tempo fechou, irmão. Que eu falei, pastor, não sei se alguém vai chegar nesse culto hoje não. Vai cair uma chuva que o pastor não vai cair um pingo de água. Eu falei, claro que vai. Ele, não, aqui tá desse jeito, o céu fecha desse jeito. Chove lá para as bandas de Luiz Eduardo Magalhães, mas aqui não chove. Eu falei, pastor, eu duvido se não vai chover rios de água com esse tempo fechado desse jeito. Aí o pastor falou, tu vai ver. Eu fui tomar banho para me arrumar para ir pro culto. Quando eu saí, o pastor falou, vem cá, olha o céu. Quando eu olhei, o céu já tinha limpado. Ele falou, tem uns 6 meses que isso está assim. Eu falei, tá precisando juntar uns crentes de oração, porque existe um principado dominando o céu de Barreiras, pastor. Que principado e potestade, eles têm o poder, você pode não crer, mas eles têm o poder de se instalar e mexer no tempo. Lembra quando Daniel orou? No primeiro dia a oração foi ouvida, mas o principado fechou o céu para a bênção de Daniel não vir. Mas se o crente permanecer orando, não há principado que resista. Porque Deus envia Miguel e quebra todo o principado. Principados se instalam em residência. E eu te provo isso sem precisar orar a Deus igual Eliseu orou para o olho de Geazi se abrir. Não, tem coisa que não precisa o olho espiritual abrir para a gente discernir. Um exemplo, como o principado se instala em casa. Tem casa que parece que tem uma maldição. Mora lá uma família de gente que mexe com coisa errada. Aí acontece alguma coisa, ou vai preso, ou tem que fugir dali, ou morre. Aí muda alguém para lá da mesma natureza ou pior. Aí muda de lá, tem lugar que parece que vai ser uma boca de fumo pro resto da vida. Sai um, entra outro. E a gente fica, meu Deus, mas naquela casa ali parece que tem uma maldição. Não é que tem uma maldição, é um principado que está ali. Mas espera só um crente mudar para lá para você ver se o negócio não muda, se o negócio não quebra, se a história não vai ser diferente. Porque é assim que Deus faz. Crente tem poder para orar e principados batem em retirada. Mas só crente que jejua e ora, tá? Tem que ter jejum e oração e vigilância, principalmente. Principados se instalam em ruas, em BRs. Você já reparou que tem uma curva que parece que tem uma maldição nela? Capota um carro, morre gente, capota outro, morre gente, e começa a acontecer um monte de acidente próximo àquela curva. Acontecia isso muito numa BR lá em Cristalina de Goiás. Aí juntou um monte de pastores, fizeram um jejum, saíram orando e ungindo naquela BR. Nunca mais morreu ninguém lá. Porque aonde o crente cheio do Espírito Santo chega, principado não resiste. Principado se instala em regiões. De repente alguém morre assassinado de faca e começa a morrer um atrás do outro. Começa a ter derramamento de sangue constante. São principados que se instalam, trazendo, às vezes, você vê, hoje eu estava vendo uma reportagem até
na hora que eu vinha no voo, no Cidade Alerta, e o pessoal da Cracolândia invadindo as lojas lá em São Paulo. Eu não sei se os irmãos viram isso. E uma Cracolândia, lá na Ceilândia tem, a gente evangeliza lá na Cracolândia, é assustador. Tem lugar que a gente chega lá para entregar sopa, num bueiro que tem lá próximo ao metrô. Uma vez a gente chegou lá, saiu uns 16 viciados de dentro, assim, a gente entregando sopa, orando por eles. Eles andam igual um zumbi na rua. Aleluia, é uma coisa assustadora. O que é isso? São principados que se instalam. Não há condições de um ser humano em sã consciência consumir uma droga que vai fazer ele roubar pai, roubar mãe, agredir a própria mãe. A pessoa que a gente mais tem respeito no mundo é a própria mãe. Quando a gente passa a desrespeitar a própria mãe, roubar a própria mãe, agredir a própria mãe, é uma droga que tem um principado por detrás. Mas aonde Jesus chega, o principado é quebrado. Só que, nessa ocasião, Jesus está deitado, cansado, dormindo. O principado vem, vamos afundar o barco. Que ele não chega lá, não sabendo eles que se Jesus quisesse, ele ia caminhando por cima das águas. Ô, glória. Mas eles vão tentar, né? Parar Jesus. Então o vento começa a soprar, a tempestade vem. E quando acontece tempestade, era de costume. Lembra de Jonas? Quando a tempestade veio, o barco estava afundando. Qual foi a primeira atitude deles? Começar a tirar coisas do barco para fora. Colocar algumas coisas para fora. E Jonas entendeu que era ele, né, o problema, e ele mesmo pulou para fora. E o peixe deu uma carona para ele até a terra. Mas não convém ao caso. O que você quer dizer, pregador? Olha só, existem alguns motivos do porquê Deus permite tempestades nas nossas vidas. O primeiro motivo que eu quero destacar aqui é que quando a tempestade vem, a gente começa a fazer uma análise no barco sobre aquilo que está fazendo o barco afundar. E a gente começa, será que é isso? Vou tirar para fora. Será que é aquilo? Vou tirar para fora. Deixa eu me explicar. Quando a tempestade vem, rapidinho quem não estava aparecendo ou quem nunca apareceu na consagração, aparece. Rapidinho quem não gosta de vigília, começa a frequentar vigília. Rapidinho, quem não gosta de Bíblia começa a ler a Bíblia. Aí ele começa a olhar, será que essas roupas curtas que eu estou usando, e começa a jogar fora? Será que essas novelas imoral que eu estou assistindo, não vou assistir mais, vou assistir coisa que edifica? Será que essas músicas depravadas no meu celular eu vou arrancar? Será que as mentirinhas que eu estou contando lá no meu trabalho eu vou parar? Aleluia. Quando a tempestade vem, a gente começa a fazer uma análise. E a gente pede perdão até pelos pecados que a gente não cometeu. Quando o negócio aperta, ele dobra o joelho. Jesus, onde foi que eu errei, Jesus? O que foi que eu fiz, Jesus? Me perdoa. A gente começa a tirar. Aleluia. É por isso que Jesus permite tempestade. Primeiro, para a gente arrancar algumas coisas para fora. Segundo, aleluia, Jesus está indo desfazer as obras do diabo. Pense comigo, aquela família. Aquela mãe, sou pai de um rapaz de 2 anos e de uma menina de 7 anos. Meu desejo principal para minha filha, eu apresentei os dois para o Senhor, igual os pais de John Wesley apresentaram John Wesley, para a obra de Deus. Eu falei com Deus até palavras duras, eu falei, Deus, se for para os meus filhos não ganharem salvação, se afastarem de vez, o Senhor pode levar eles enquanto pequenos. Eu entrego os meus filhos para a tua obra, que eles sejam missionários. Um dia, minha filhinha com 5 anos de idade, eu entrei no quarto e fiquei maravilhado. Ela chorava de joelhos dobrados, falando em línguas estranhas. Eu falei para ela, minha filha, Ana Merabi, você está imitando quem falando essas línguas? Ela, não estou imitando ninguém não, papai. Você viu essas línguas onde? Ela, não vi em lugar nenhum não, papai. E quem te ensinou a falar essas línguas? Ela disse, papai, eu estava orando.
E eu senti algo maravilhoso e comecei a falar essas línguas. Aí vem uma turma que não tem o que fazer, lê um livro do reverendo não sei das quantas, aí começa a dizer, os dons cessaram. Explica as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu não conheço ninguém que anda hipnotizando criança nos cultos, não. É o Espírito que desce e batiza. Glória! E a gente deseja para os filhos que eles sejam, pelo menos eu, não sei se é porque eu sou apaixonado demais por Jesus, que eles sejam do santo ministério. Mas, se eles não forem vocacionados, porque eu não pretendo aplicar um nepotismo na minha família, se forem vocacionados para dar continuidade à obra que Deus tem na minha vida, amém. Se não forem, que eles procurem outras coisas para fazer. Porque o que tem de igrejas que tinham sucesso, até os pais colocarem os seus filhos para assumir o lugar deles, sendo que os filhos não têm chamadas, não têm espiritualidade nenhuma, nem da obra de Deus gosta, e estão lá para manter o patrimônio familiar. Me perdoe, isso é pesado, mas é uma realidade. E Deus não tem negócio. Se tiver chamada, que dê continuidade. Se não tiver, vai ser médico, advogado, doutor, vai contribuir com a obra de outra maneira, né? Aleluia. Mas não vamos deixar o nepotismo tomar de conta. Mas hoje estão formando verdadeiros impérios, passando de família para família, às vezes sem nem ter chamado. Oxalá, se tiver chamado, eu quero é que os filhos de pastores sejam pastores mesmo, os netos de pastores sejam pastores mesmo. Esse é o desejo do meu coração. Mas se Deus não quiser, não põe ele lá. E a gente deseja, né, participar da formatura de um filho, de uma filha, né? Pai jamais vai desejar ver a filha casando. Mas quando a gente vê que não tem outro jeito, a gente quer levar a nossa filha no altar, entregar nas mãos de um servo de Deus, ver o nosso filho casando. A minha filha não vai casar, graças a Deus. E não é porque ela vai ser a primeira freira das Assembleias de Deus, não. É porque Jesus vai voltar antes. Mas se ela não voltar, tomara que apareça um genro igual Jacó. Trabalho 7 anos por essa moça aí. Eu vou falar negócio feito. Difícil, né? Mas vai que aparece aí. Mas é sério, a gente sonha, deseja o melhor para os nossos filhos. Agora pense a mãe desse rapaz. Projetos, sonhos para o seu filho. E de repente, talvez na idade da adolescência, que é a idade onde o adolescente abre brechas para que o inimigo entre, e Satanás só quer uma brecha. Eu vi uma ilustração, rapidinho, um parêntese aqui, só para mim compartilhar com você, pra você entender o trabalhar do diabo. Um homem decidiu vender uma casona, uma mansão, por apenas R$1, ou $1, ou €1, era o dinheiro da época. E uma família bem pobre, um pai de família bem pobre, olhando aquilo, pensou que era até brincadeira. E chegou lá e disse, rapaz, é R$1 mesmo essa casa? E ele disse, é. Então eu compro. Ele, mas tem um porém. Eu vendo a casa por R$1 para você, mas aquele prego que está ali na parede, eu não vendo. A casa é toda sua, menos o prego. Ele, negócio feito, né? Que mal tem um prego na parede. Esse cara vendeu a casa e foi embora. Esse homem feliz da vida, mudou com a família, tá lá. Anos se passaram, de repente esse cara que vendeu a casa por R$1 volta. E quando ele chega, ele fala, olha, eu quero comprar minha casa de volta. E o cara, não, vou vender não, já tô aqui com a minha família estabilizada. Vou vender não. Ele, eu quero comprar minha casa de volta. Ele, não vou vender não. Ele, tudo bem, né? O cara saiu, matou um animal, pegou a carniça, veio lá e pendurou no prego. Suportou 1 dia, 2, 3, 4 dias. Lázaro, né? Já cheira mal. A carniça tomou de conta,
Ele, você vai querer que eu pendure quantas carniças aí? Ele, tá bom, eu te vendo a casa. Então o diabo é assim. Ele quer deixar só o preguinho dele. Ele quer só uma brechinha para ele colocar a carniça dele e comandar a sua vida, a sua história. Então fecha a brecha, arranca esse prego da tua parede hoje, faça igual Moisés, nem uma unha vai ficar no Egito, vai sair tudo. A convenção é por total, nenhuma brecha. Mas provavelmente esse menino aqui na adolescência, e de repente ele fica possesso, endemoniado. E agora a mãe vai receber notícias de que o filho está atormentado, assustando as pessoas. Ela provavelmente não dormia à noite. Agora imagine a mãe ouvindo os gritos do filho lá em cima da montanha. Imagine a mãe ouvindo que a polícia prendeu o filho e ele despedaçou as algemas e saiu correndo. Nem a polícia podia prender o rapaz. Aquela mãe, o máximo que ela esperava era uma notícia: morreu, mataram. Mas eu vou liberar uma palavra profética. Não vai morrer, não vão matar, não vai morrer na cirrose, não vai morrer na idolatria, não vai morrer no tráfico, não vai morrer desviado, porque o barco de Jesus está vindo. Só que o que acontece? Provavelmente aquela mãe desejou, isso não está registrado na Bíblia, mas eu acredito que aquela mãe possivelmente orou: Deus, muda a minha história, salva meu filho. E Jesus decide então em mudar a história daquela família. Jesus tinha um projeto ali em Decápolis. E Jesus entra no barco e vai, só que Jesus está dormindo. Aí o diabo, sabendo que Jesus está vindo, vamos levantar a tempestade. Um dos motivos aqui pelo qual a tempestade se levanta é um aviso que Jesus está vindo. É tipo assim: seu marido bebia só os finais de semana. Depois que você começou a orar para Deus libertá-lo, o indivíduo está bebendo a semana todinha. Depois que você passou a orar por uma causa, estava ruim, piorou 1000 vezes mais. E o que é isso, pregador? É porque o diabo vai, quando ele vê que o céu se movimentou para nos dar vitória, o que ele vai fazer? Levantar uma tempestade para ver se a gente pula do barco. E muita gente pula do barco antes de receber a bênção. Estava orando, a tempestade se levantou, o céu está se movimentando. Sabe o que ele faz? Eu comecei a orar, foi pior, não vou orar mais não. Vou mais para a igreja não. Vou ficar em casa assistindo a novela agora. E larga, pula do barco, pelo amor de Deus, não pule do barco. Se Jesus falou que esse barco vai chegar do outro lado, ele vai chegar. Aí, glória, Jesus, uma coisa que me chama a atenção, irmão, eu tenho convicção disso. Se Jesus dormiu porque estava cansado, ele acordou com a tempestade. Concorda comigo? Só que ele ficou lá quietinho, esperando os discípulos ter uma atitude de Jó. Porque se Jó tivesse ali, a atitude dele seria totalmente diferente dos discípulos. Que isso, pregador? O que é que Jó diria? Jó olharia para a tempestade e diria: se eu fosse você, tempestade, sumia daqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E quando ele levantar dali, ele vai acabar com a palhaçada de vocês. Só que eu amo o meu Jesus, irmão, porque ele conhece e respeita nossas limitações. Ele não vai deixar a gente sofrer além das nossas forças. O diabo, deixa eu ir lá mexer com Jó, pode mexer em tudo, só não tira a vida. Com Jó, Jesus deixou. Com Pedro, Satanás pediu para Ciro andar com a tua vida, mas eu não deixei não.
Então entenda, seja qual for o nível de problema que você está enfrentando, você consegue suportar. Jesus não vai permitir o diabo fazer algo que você não possa suportar. Então resista firme. Porque depois de toda tempestade acontece algo, que é, eles incomodam Jesus, Jesus acorda, né? Homens de pouca fé, incrédulos, até quando eu estarei convosco? Mas Jesus olha para o vento e o mar e ó, te aquieta. E o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos ficam tudo pasmados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, glória! Aí a Bíblia diz que quando Jesus dá uma ordem, houve grande bonança. Entenda isso aqui. Pode estar ocorrendo a maior tempestade da tua vida, mas depois da tempestade haverá uma grande bonança. Haverá uma grande bonança. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Glória! Essa tempestade vai passar. Aleluia! E eu estou dentro dos padrões do que o Espírito Santo está falando desde o início aqui, através dos hinos, das canções, da saudação, que tem gente falando que a tempestade vai cessar, e até agora talvez tu deixou passar batido, mas me escute, a tempestade vai cessar, haverá grande bonança. Glória! Aí Jesus chega no local de destino. Quando Jesus chega, irmão, aleluia, eu já vou caminhar aqui para encerrar. Quando Jesus chega, que ele desembarca, oh glória, oh glória, oh glória, porque Jesus sabe onde é que teu marido está agora. Jesus sabe onde é que teu filho está, onde é que tua sogra está, teu sogro, tua mãe, aquela pessoa que precisa ser liberta, sabe? O barco de Jesus vai ter com ele. Não sei se Jesus vai tomar uma senhora do coque para ele, uma criança, um profeta, um pregador, vai usar uma canção, vai usar, porque Jesus, quando ele quer, ele usa. Eu conheci um pastor presidente, que o testemunho dele a gente morre de rir. Ele disse que estava no bar bebendo cachaça. E, irmão, eu tô velho, viu? Porque eu vi essa música no auge. E poucos aqui viram também. Ele disse que lá bebendo cachaça e tocaram no rádio do bar. Eu era um bêbado e vivia drogado. Hoje estou curado. Aceitei Jesus. Ele disse que quando começou, na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Ele disse que ficou assim. Rapaz, se na casa do Senhor não existe Satanás, não quero mais essa vida para mim, não. Largou a cachaça, foi para a igreja, aceitou Jesus. E hoje é um pastor presidente. Então, aonde o barco de Jesus tiver que ir para salvar, ele vai. Aleluia. Oh, glória. Tem alguém esperando notícia de que vai morrer? Não vai. Tem alguém esperando notícia de que vai se separar? Não vai. Tem alguém esperando notícia de que vai acabar? Não vai. Oh glória. O barco de Jesus já está indo entregar a cura, entregar a libertação, entregar a salvação, entregar o que precisar de entregar, mas o barco de Jesus vai chegar. Aí o barco de Jesus chega, Jesus desce, aí o que for endemoniado se prostra diante de Jesus. E o grito dele me fez pensar muito. Sabe o que os demônios gritavam? Não nos atormente. Se você ler os demais evangelhos que citam a história, você vai ver que em um deles, ele vai dizer, não nos mande para o abismo agora. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 25, a partir do 31, que tem 2 lugares preparados. Né? O primeiro, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
O primeiro lugar preparado ali é para os benditos, para mim, para você, para a igreja. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu, me vestiste, tive preso, me visitaste. Então eles vão dizer, Mateus 25, a partir de 31. Então eles vão dizer, quando te vimos com fome, nu, te visitamos, te vestimos, te alimentamos, Senhor. E o Senhor vai dizer, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Aí ele continua dizendo, segundo lugar preparado. Aleluia. Oh, glória. E dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, tive nu e não me... Quando te vimos assim, não fizemos, Jesus. Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, o lugar de tormento, o céu, é um lugar onde tem lá locais preparados para nós. E o lugar de tormento é preparado para o diabo e os seus anjos. Então tá lá, o lago de fogo, a Bíblia diz que na segunda morte, a morte, o inferno será lançado no lago de fogo. Satanás e os demônios também. Então isso já é destinado, eles estão predestinados, serão lançados lá e já era, não tem perdão para isso. É por isso que eles tentam de tudo para fazer a gente sair da presença de Deus. Porque a gente erra e Deus nos perdoa. Mas o erro deles foi fatal, não existe perdão para eles. Então eles estão, quando eles veem Jesus, aqueles demônios, olha o clamor deles, não nos atormente, não nos mande para o abismo agora. Eu fiquei pensando, os demônios quando viram Jesus, eles ficaram com medo de Jesus lançar eles no lago de fogo naquela hora. Se os demônios têm medo do lago de fogo, por que é que tem crente que brinca tanto de ser crente? Conhece a palavra, mas brinca com o evangelho. Escandaliza o evangelho. Vive uma vida como se... Porque, irmãos, está uma palhaçada gospel por aí. É uma turma de jovem que gosta de ficar, vai para a escola, fica, vai para retiro, fica, vai para shopping, fica, quando Jesus voltar, fica. É uma geração que eu vou casar no civil, se civil eu continuo, se não civil eu largo. Pastor, hoje não pode falar o nome, mas você sabe o que é, né? Pastor invertido, pastora invertida, né? Hoje aí, tá tudo bagunçado, hoje de todo jeito é pastor 171, é pastor com amante, é pregador que por onde vai. Alguém disse pra mim, Gabriel, deve ser o máximo viver viajando por aí, né, cara? Direto tá numa cidade legal. Eu falei, irmão, não é legal. Ele falou, como não é? Queria eu estar num avião direto por aí viajando. Eu falei, não é legal. Primeiro que andar de avião é bom uma vez na vida, outra na morte. Andar direto não é legal. Porque sempre que aquilo sobe, você não sossega enquanto não desce. Enquanto não está no chão, não desce. Segundo, pense comigo. Minha filha tinha meses de idade, eu arrumando a mala para sair para pregar, ela entrou dentro da mala. Primeira vez que minha filha me chamou de papai, eu estava arrumando as malas para sair. Tem hora que eu estou num quarto de hotel, depois de terminar uma pregação de a glória descer, Jesus batizar, um monte de gente vem pedir para tirar foto comigo. Quando eu vou pro quarto do hotel, minha esposa me liga com os meus 2 filhos chorando. Papai, tô com saudade. Então, essa vida é maravilhosa para quem gosta, me desculpe a expressão, da cachorrada. Para quem vai por aí, tem um amante aqui, tem outro ali. Aí é maravilhoso viver assim. Agora, para quem tem zelo com o evangelho, para quem respeita a família, é uma renúncia. Mas tem uma coisa, Jesus diz, qualquer que deixar pai, mãe, esposa, por amor a mim, receberá 100 vezes mais. Glória! E tem gente que perdeu o temor. Perdeu o temor. Eu vejo os demônios implorando, não nos mande para o lugar de tormento agora. Aí o pastor peca, comete um adultériozão, escandaliza o evangelho, está em todas as redes sociais, mas confessa? Não,
Por quê? Porque o nome, a fama, as agendas, o cachê, se ele confessar, vai cair. Ele prefere o quê? Manter a pose. Ela prefere manter a pose. Aleluia. As agendas vão continuar. Os nomes nos cartazes vão continuar. Só não vai continuar o nome no livro da vida. Porque o que apaga pecado não é o tempo. O que apaga pecado é confessar. E o lago de fogo é um lugar de tormento. Eu não quero ir para lá. Nós não podemos ir para lá. Nós vamos para o céu. Aí estava ali, pastando ali próximo, uma manada de porcos, que eram aproximadamente 2.000 porcos. E os demônios rogaram a Jesus: mande-nos para os porcos. Jesus disse: pode ir, vá. Uma vez eu estava em Cristalina de Goiás, e eu encerro aqui. E eu não tenho hábito de assistir TV. Mas como eu estava lá na sala do pessoal, eles estavam assistindo aquele canal do Boi, aquele cara da voz grossona, devia ser pregador, né? Vamos orar para Deus salvar aquele cara. E ele, não sei o que lá, os bois, não sei o que lá. Aí ele falou lá de uma raça de vaca leiteira, que ela chega a valer R$1 milhão cada uma. Pense uma vaca valendo R$1 milhão. Aqueles cavalos que faz hipismo, tem deles que chega a valer até 4 milhões. Dependendo das corridas ganha que ele corre, dos saltos que ele salta. É incrível. Por que você está falando isso, pregador? Ali tinha 2.000 porcos. Um porco, um leitão na idade de abate, hoje deve valer uns R$400, né? Em média. Pense comigo. 2.000 porcos valendo R$400 cada um. Era muita grana. Se colocasse para a sociedade escolher quem vai morrer, o endemoniado gadareno ou os porcos? Os porcos. Não é verdade? Que isso, Gabriel? Ninguém ia escolher os porcos. Escolhe até hoje, irmão. As leis do nosso país, se você der uma palmada no cachorro, 14 anos de cadeia, filho. Lesão corporal, facada no próximo, 6 meses de cadeia. Mas Jesus, 2.000 porcos, valendo R$400 cada um. Os demônios gritando: deixa a gente ir para os porcos. Vá para onde vocês quiserem, mas sai dele. Se fosse 2.000 cabeças de vaca valendo R$1 milhão cada uma, Jesus tinha dito: pode ir do mesmo jeito. Se fosse 2.000 cavalos valendo 3, 4 milhões cada um, Jesus tinha dito: pode ir do mesmo jeito. Por que, pregador? Porque para Jesus mais vale uma alma do que 2.000 cabeças de gado, 2.000 cabeças de vaca. E dói a minha alma em saber que há templos evangélicos que manda lá quem é o empresário, manda lá quem é o político que patrocina tudo, manda lá quem tem poder aquisitivo, mas o meu Jesus não faz acepção de pessoas. Tem lugar que você vale o que tem. Se você tem, você é consagrado até a bispo, apóstolo, até a papa, cardeal, se for necessário. Mas se não tem, não é descartado, é deixado de lado, não faz parte. Mas aqui não, Satanás. Aqui nós aprendemos com Jesus que mais valor tem uma alma. Jesus prova que mais vale uma alma do que qualquer outro tipo de coisa. Já dizia o cantor: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com ouro nem prata, mas com o precioso preço de sangue, sangue real de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Você tem um valor. Não há nada nesse mundo, não há carro, não há casa, não há riqueza, não há mansão que tenha o valor de uma alma. Já dizia o cantor: irmão, você sabe o valor que tem uma alma.
Oh glória, oh glória, aleluia. Jesus olhando para a terra, como é que eu vou comprar as almas deles? Já sei, Miguel é uma oferta alta, não, tá pouco. Gabriel é uma oferta alta, tá pouco, não. Serafim é uma oferta alta, tá pouco. Querubim é uma oferta alta, tá pouco. Eu vou dar o que tenho de melhor, meu único filho. Ele deu o único filho pelas nossas almas. Ele falou para os demônios, sai dele. E os demônios saíram e entraram nos porcos e se lançaram lá no despenhadeiro abaixo. Aí eu amo Jesus. O pessoal que viu aquilo saiu correndo, deram a notícia do que tinha acontecido. O povo veio ver. Quando eles chegam, o que fora endemoniado tá bem vestido, em sã juízo. Que eu não entendo. Crente que diz, foi tanta glória que eu não vi, foi nada. Foi Deus não, irmão. Eu te falei já e volto a repetir, não tenho vergonha não, irmão. Eu sou de um tipo que eu falo em língua dentro de ônibus. Saio marchando no meio da rua. Eu sou pentecostal. Fui forjado no meio das irmãs de ciclo de oração. Já entrei dentro do presídio da Papuda e preguei o evangelho, marchei no meio dos presos. Eu sou pentecostal, mas o Espírito Santo não tira a nossa consciência não, irmão. A gente marcha porque é bom. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu comecei a sapatear, que eu senti aquela glória, eu não parava. Não é porque o Espírito Santo tomou minha consciência, não é porque é bom demais, eu não queria parar, justamente por isso. Irmão, não vi nada. Então não foi Deus não. Que com Deus é consciente, é sem juízo, é limpo. Olha só, ele foi liberto, agora ele está bem vestido, crente, ó, bem vestido, tá? Não é questão de uso e costume, não. É que o crente se veste bem mesmo. Tem gente que diz, a roupa não leva ninguém para o céu. Concordo. Roupa não leva ninguém para o céu. Mas existem roupas que levam para o inferno. Roupa sensual leva para o inferno. Lascívia é um pecado terrível. Então, ele estava bem vestido, em sã juízo. Aí o pessoal, quando chega que vê aquilo, era para eles fazer o quê? Pegar Jesus no colo e gritar, glória a Deus, hosana nas alturas. Mas eles fazem isso? Não. Pedem para Jesus se retirar. E Jesus só fica onde ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo aqui. Pode ficar aqui debaixo dessa tenda, Jesus, que tu é bem-vindo por aqui. Aí Jesus se retira. O que fora endemoniado olhou para Jesus e disse, mestre, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir. Jesus disse, não. Mas vai a Decápolis e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Sabe, de vez em quando a gente encontra uns teólogos que acham que sabe demais. Que sabe até o número da sandália que Moisés calçava. Sabe de tudo da onde Deus esteve, como disse Leonardo Raveil. Mas nada da onde Deus está. Que teologia não é pecado, irmão. Crente tem que estudar a Bíblia, saber manusear bem a palavra. Teo, Deus. Logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. Mas tem uns cabas metidos a besta, como diz lá no meu Nordeste. Os cabas metidos a besta que o irmão, em vez de contar, de pregar a palavra, fica aí contando o testemunho. Irmão, esse cara passou a vida toda endemoniada. Esse cara nunca leu uma Bíblia. Tem gente desse jeito. Principalmente os mais antigos. Não tiveram condição de estudar. Não tiveram condição. E nós vamos proibir eles de pregar por causa disso? Deixa eles testemunharem com a vida. Já dizia o Dr. Moody, pregue em tempo e fora de tempo. Se precisar, use palavras. Tem gente que a vida dele é uma pregação. Noemi, ela errou demais em sair de Belém sem consultar a Deus. Perdeu o marido e os filhos.
Mas o testemunho dela foi uma pregação para a nora. Quando ela decide voltar, a nora diz, eu vou contigo. Ela, não, filha, volta para casa do pai de vocês, uma volta. Mas a outra, impactada pelo testemunho, disse, opa, não, volto não. Aonde tu dormir, eu durmo. O teu Deus será o meu Deus. Só um parêntese aqui, né? Lá em Brasília eu acho que a gente encontraria esse problema. Aqui no Sul, não. Será, minha querida, que através do seu testemunho, sua sogra ficaria crente? Sua nora ficaria crente? O nosso testemunho. Aí olha o que Jesus disse ao rapaz. Vá lá e saia anunciando. A Bíblia diz, cantarei e contarei as suas obras. Se alguém tem um testemunho, conte o testemunho. Se alguém prega a Bíblia, pregue a Bíblia. O que não pode é assumir a tribuna para contar, jogar indireta para o próximo, para ficar expondo a vida dos outros, para contar mentira, para falar história de carochinha, para cantar hinos que exaltam o homem. Aí não. O que tem que ser feito aqui é para a glória de Deus. E testemunhos são válidos. Tem gente que a mensagem dele é contar o testemunho dele. E era o gadareno. Jesus manda ele ir pregar em Decápolis. Agora pense comigo. Tinha tanta gente ali mais capacitada que o endemoniado. Por que é que Jesus escolhe logo o endemoniado? Jesus não erra numa chamada não, tá? Talvez você está aí pensando, Jesus brincou com o meu sentimento. Não, a promessa está de pé. Vai se cumprir tudinho. Ô glória, quando eu pensei que eu já tinha pregado demais, que já tinha cumprido todas as promessas, Jesus falou, não, agora que eu vou começar a cumprir as promessas na tua vida. Ainda tem um povo lá em, como é que é o nome da cidade aqui? Santo Augusto, debaixo de uma tenda, que vai te ouvir pessoalmente. Eu vou te levar lá. Da onde Jesus me arrancou, da favela do Mingau, num barraquinho de madeira que nem banheiro tinha. Aleluia, passando necessidade, irmão meu que dormia dentro do guarda-roupa, no meio das roupas. Aleluia, para estar aqui hoje, aleluia, pregando o evangelho. É Deus, irmão, que faz essas coisas. Primeira viagem minha a longa distância foi para o Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá e pobre, você sabe, né? Se a gente andar de avião e não tirar foto, não andou. Né? Se a gente for na praia e não tirar foto, não foi. Aí eu tive o privilégio de estar na casa de uma família lá. Me levou para conhecer praticamente todas as praias do Rio de Janeiro. Eu cheguei lá no Pão de Açúcar, de frente ao Cristo Redentor, e tirei aquela foto, né? Aí eu postei no Orkut, na época era o Orkut. Aí uma vizinha minha da época lá, de Águas Lindas, que me viu em extrema miséria, ela não se conteve, irmão. Ela foi lá e comentou, montagem. Imagina ela olhando hoje para as minhas fotos. Nossa, o cara virou especialista. Ele é o dono do Photoshop. Ô glória, entenda, a promessa de Deus vai se cumprir. Evangelho não é para exaltação de ninguém, é para exaltação de Deus. O que ele faz na nossa vida não é para a gente ser glorificado, não. É para o nome dele ser glorificado. Nunca esqueça isso. E Jesus não erra. Se ele te prometeu, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque Jesus ordena, Jesus faz com aquele rapaz algo que se o meu pastor fizesse, eu pedi uma reunião de obreiro na hora, irmão. A gente não aceitava, não. Eu falava, pastor, não, pastor, aí o senhor se equivocou. Vamos fazer uma reunião de obreiro, vamos pensar bem no assunto, porque tá errado isso aí, Jesus. Só que quem estava fazendo era Jesus. E ele pode fazer o que ele quiser. E o que é que ele fez que a gente não aceitava? Ele pegou um cara que há 10 minutos estava endemoniado e ordenou como missionário, pregador de 10 cidades.
Aleluia. Eu vou liberar mais uma palavra profética. Tá bebendo cachaça hoje, mas daqui um dia vai estar sentado aqui. Tá na droga hoje, mas daqui um dia vai estar pregando aqui. Tá na idolatria hoje, tá na macumba hoje, tá na feitiçaria hoje, mas amanhã vai estar pregando o evangelho, porque Jesus vai salvar. Só que pediram para Jesus se retirar. Jesus diz ao endemoniado: não, tu não vai comigo não. Tem mais serventia aqui. Sai em Decápolis aí pregando. Então, tinha muita gente capacitada ali, mas Jesus ordenou que foram endemoniados. Ou seja, Jesus não erra quando ele ordena e manda. Quando Jesus chama, dá certo. Quando Jesus investe, dá certo. Eu não sei se aquela Telex Free chegou por aqui no sul. Aquela Telex Free, aquela pirâmide que todo mundo investia dinheiro e ganhava dinheiro, aquele negócio todo. Lá em Brasília estava uma febre disso. Eu conheci gente que vendeu o carro e investiu na Telex Free. Quando pensou que não, uma juíza lá de uma cidadezinha do Pará bloqueou tudo, acabou. Perderam tudo que investiram. Mas Jesus nunca perdeu um investimento. Em todo mundo que Jesus investiu, deu certo. Jesus manda, Jesus ordena que ele vá pregar. E como pedir para Jesus sair? Jesus sai. 2 anos depois, a Bíblia diz que Jesus volta em Decápolis. É por isso que eu amo a Bíblia. Jesus volta em Decápolis. Quando Jesus chega lá, tem uma multidão de crente para ouvir Jesus pregando e participar da multiplicação de pão. Essa multidão é nada mais nada menos do que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem foi que ganhou esse povo todinho nesses 2 anos? O que fora endemoniado, o que muita gente desejava a morte, o que muita gente queria ver descer a sepultura, o que muita gente tinha pavor. Agora é um pregador ganhador de mais de 5.000 almas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória. Cadê uma das duplas de canto? Canta um hino aí. Cante. Dá para cantar? Cadê? Cante aqui. Vem, cantor, canta, meu filho. Ô, glória, eu sinto Jesus aqui.